A ilusão de honra. As salas de conferência cheiravam a ar reciclado e metal frio. A almirante Helena Kovac estava diante da tela holográfica, observando os vetores azuis e vermelhos dançarem pelos sistemas estelares como um jogo de xadrez mortal. Ao redor da longa mesa, oficiais de uma dúzia de colônias humanas estavam sentados em uniformes impecáveis, com os rostos iluminados pelo brilho suave das telas de dados. Eles estão nos testando de novo, disse o comandante Tim, traçando com o dedo uma rota ao longo da borda externa. Quarto comboio este mês. Eles desabilitam os navios, abordam-nos, levam suprimentos, mas liberam as tripulações. Helena assentiu lentamente. O Império Vacriano estava em guerra com a humanidade há 3 anos. 3 anos de escaramuças, disputas territoriais e escalada cuidadosa. Ambos os lados dançaram em torno das regras tácitas. Nenhuma arma química, nenhum bombardeio planetário, nenhuma execução de prisioneiros. Foi uma guerra civilizada. Ou assim eles acreditavam. O padrão deles é consistente, Helena disse com a voz firme. Eles estão ultrapassando os limites, mas mantendo-se dentro dos acordos. Nós fazemos o mesmo. Do outro lado da mesa, o capitão Williams pigarreou. Ele era jovem, tinha apenas 30 anos e tinha um tipo de idealismo que ainda não havia sido arrasado pela realidade. Almirante, com todo o respeito, algumas colônias fronteiriças perguntam por que não as atacamos com mais força. We have the capability. Os olhos de Helena encontraram os dele, frios, medidos. Por que, capitão, nós não somos eles? Seguimos as regras da guerra porque essas regras protegem a todos, incluindo nosso próprio povo quando é capturado. No momento em que abandonamos os acordos, damos-lhes permissão para fazer o mesmo. O silêncio encheu a sala. Ela abriu outra tela, relatórios de vítimas, troca de prisioneiros, canais diplomáticos ainda mal funcionando. Lutamos com honra porque a honra é o que nos separa do conflito em nível de extinção. Vimos o que acontece quando as espécies abandonam a restrição. Estudamos as guerras de queimaduras, a extinção de Shell, seu comunicador tocou. Todo mundo fez. O som cortou a sala como uma lâmina. Prioridade alfa. Transmissão de emergência. Os dedos de Helena se moveram pelo console, aceitando a transmissão. A tela holográfica piscou e depois se transformou em uma imagem que mudaria tudo. Foi uma transmissão. Público. Transmitido através de todas as principais redes, todos os canais diplomáticos, todas as frequências monitorizadas pela humanidade. O comandante Vakron estava no centro do quadro, seus 4 olhos brilhando com algo que poderia ser satisfação. Atrás dele, 20 prisioneiros humanos estavam ajoelhados em fila, com as mãos amarradas e os uniformes rasgados e manchados. Helena reconheceu alguns dos rostos. Tripulação do Meridiano. O navio de abastecimento que apagou há 2 semanas. O comandante Vakron falou num padrão humano acentuado, mais claro. A humanidade fala de honra. De regras. De misericórdia. Suas mandíbulas clicaram no que seus xenolinguistas identificaram como desprezo. Você se apega aos seus acordos como crianças se apegam aos cobertores. Você acredita que a restrição o torna nobre. Ele caminhou atrás dos prisioneiros, a mão com garras apoiada no ombro do primeiro. Uma jovem que mal saiu da academia. Nós mostramos-lhe paciência. Jogamos o seu jogo de guerra civilizada. Mas você confunde nossa participação com fraqueza. As mãos de Helena agarraram a borda da mesa. Ao seu redor, os policiais estavam congelados. Então hoje nós ensinamos o que realmente é a guerra. O comandante Vakron sacou sua arma. Não, alguém sussurrou na sala de conferências. O primeiro tiro ecoou pela transmissão. Depois o segundo. Depois o terceiro. Um por um, metodicamente, sem raiva ou hesitação, ele executou todos os prisioneiros. 20 almas humanas, extintas em menos de 2 minutos. A transmissão não terminou. O comandante Vakron passou por cima dos corpos, com os olhos voltados diretamente para a câmera. Isto é misericórdia, humanidade. Poderíamos ter feito isso mais devagar.
Poderíamos ter transmitido seus gritos. Considere este nosso presente, uma morte rápida para seus guerreiros. Ele sorriu. Aguardamos seu próximo movimento nesta sua guerra honrosa. A transmissão ficou preta. Na sala de conferências, ninguém falou. Ninguém se move. De Helena Kovac olhou para o espaço holográfico vazio onde 20 vidas acabaram de ser apagadas. Seu rosto permaneceu calmo, controlado, anos de treinamento de comando mantendo sua expressão no lugar. Mas as mãos dela, que ainda seguravam a borda da mesa, ficaram brancas nos nós dos dedos. O capitão Williams quebrou o silêncio primeiro, sua voz quase um sussurro. Almirante, o que fazemos? Helena não respondeu imediatamente. Ela estava pensando nas regras. Sobre os acordos. Quase todos os tratados que a humanidade assinou prometendo travar a guerra com moderação, com honra, com a compreensão de que ambos os lados valorizavam a vida. Ela estava pensando em como todas essas promessas acabaram de morrer com 20 prisioneiros desarmados. Lentamente, com cuidado, ela se endireitou. Capitão Shen envia uma mensagem ao comando da Terra. Anexe a transmissão completa. Substituição de prioridade ômega. Sim, almirante. Comandante Williams, retire todos os carregamentos de ajuda humanitária para os refugiados de Vakron. Em vigor imediatamente. Almirante. A voz dela não se elevou, mas cortou como aço congelado. Faça isso. Ela olhou ao redor da sala para rostos ainda processando o que haviam testemunhado. Jovens oficiais que aderiram acreditando em causas nobres. Veteranos que tinham visto combates, mas nunca isto. A partir deste momento, Helena disse calmamente, operamos sob a suposição de que os acordos são nulos. Não iniciaremos violações, mas não limitaremos mais a nossa resposta às ações inimigas com base em tratados que eles provaram não honrar. Alguém começou a objetar. Ela não viu quem. Quero opções táticas na minha mesa dentro de 1 hora. Não aqueles que estamos usando. Os outros. A compreensão percorreu a sala. As outras opções. As estratégias que desenvolveram, mas nunca implantaram. As armas que eles construíram, mas mantiveram trancadas. As doutrinas escritas caso a humanidade enfrentasse um inimigo que não valorizasse a misericórdia. Dispensado. Eles saíram em silêncio, deixando Helena sozinha com o display holográfico vazio. Ela puxou a lista de vítimas mais uma vez. 20 nomes. 20 famílias que receberiam notificações. 20 serviços funerários que seriam realizados em todo o espaço humano. Sua mão pairou sobre o console, tremendo agora que ninguém conseguia ver. Então ela apertou um único botão, abrindo um canal seguro que não era usado há mais de um século. A linha conectada. Uma voz respondeu, velha, cansada, mas ainda aguda. Almirante Kovac. Eu vi a transmissão. Diretor Reis, Helena disse suavemente. Preciso que você abra o arquivo preto. Patas, você tem certeza? Helena olhou para a imagem congelada do comandante vagabundo, seu sorriso satisfeito gravado em sua memória. Eles mataram nosso povo de joelhos, diretor. Transmitido como entretenimento. Eles queriam nos ensinar uma lição sobre a guerra. Sua voz caiu para algo mais frio que o vazio entre as estrelas. É hora de lhes ensinarmos uma coisa. O silêncio. A galáxia notou o silêncio primeiro. Durante 72 horas após a transmissão, a humanidade não disse nada. Nenhum protesto diplomático. Não há reuniões de emergência do Conselho de Segurança. Nenhuma declaração furiosa transmitida em todos os canais. Apenas silêncio. A Galactic News Network publicou artigos especulativos. Os analistas debateram se a humanidade estava paralisada pelo choque ou se preparava uma resposta. O embaixador tauriano na Terra solicitou uma audiência e foi educadamente informado de que o agendamento de conflitos tornava as reuniões impossíveis no futuro próximo. O Império Errante comemorou. A mídia estatal reproduziu as imagens da execução em loop, com comentários. Elogiando a ação decisiva do comandante Zelkata e ensinando à humanidade o seu lugar. Recrutamento militar pesquisado.
O seu alto comando começou a planear a próxima ofensiva, encorajado pelo que consideravam uma fraqueza humana. Eles queriam medo. Em vez disso, eles obtiveram silêncio. Eles deveriam estar aterrorizados. Nas profundezas da superfície de Luna, em uma instalação que oficialmente não existia, o diretor Marcos Reis caminhou por corredores que não viam trânsito há 93 anos. O Arquivo Negro. As paredes aqui eram mais antigas que as aventuras da humanidade moderna no espaço. Construído durante as guerras de unificação, quando os humanos lutaram contra os humanos com armas tão terríveis que sua mera existência foi classificada acima de ultra-secreta. Selado quando a humanidade alcançou as estrelas e decidiu, coletivamente, que algum conhecimento era perigoso demais para ser usado. Até agora. Os passos de Reis ecoavam no chão de metal enquanto ele passava de porta em porta, cada uma marcada com códigos de designação e idiomas anteriores ao inglês padrão. Atrás dele, a almirante Kovac caminhava em silêncio, com um rosto ilegível. Quando construímos este lugar, Reis disse com a voz áspera pela idade, fizemos uma promessa. Que só abriríamos estas portas se a humanidade enfrentasse a extinção. Se todas as outras opções falhassem. Eles executaram prisioneiros diante das câmeras de Marcos. Tornou-se entretenimento. Eu sei. Ele parou diante de uma enorme porta de cofre, com a superfície coberta por fechaduras biométricas e criptografia quântica que levaria 1000 anos para ser quebrada. Mas uma vez que usarmos o que está aqui, Helena, não há como voltar atrás. A galáxia verá do que somos capazes. Eles vão nos temer. Helena encontrou seus olhos. Bom. Reis estudou-a durante um longo momento e depois colocou a mão no scanner. Varredura de retina. Verificação de DNA. Confirmação de padrão neural. As fechaduras foram desengatadas uma por uma, cada clique ecoando como uma contagem regressiva. A porta se abriu com um silvo de pressão equalizada. No interior, as luzes foram ativadas automaticamente, revelando fileiras e mais fileiras de unidades de armazenamento. Curso de dados. Esquemas de armas. Doutrinas estratégicas. Cada pesadelo que a humanidade já concebeu, catalogou e preservou. Bem-vindo, disse Reis calmamente, a tudo que prometemos que nunca nos tornaríamos. Em todo o espaço humano a mobilização começou. Não é do tipo óbvio. Sem movimentos massivos de frota. Nenhuma declaração pública de guerra total. Em vez disso, algo mais sutil e muito mais perigoso. Nos estaleiros de Marte, as equipes de construção receberam novas especificações. Os navios de carga que eles estavam construindo tiveram seus projetos alterados discretamente. Cascos reforçados, núcleos de potência melhorados, montagens de armas que não apareciam em nenhum manifesto oficial. Na Terra, o Comando Estratégico gela um oficial da reserva que se aposentou anos atrás. Homens e mulheres com especializações que não eram necessárias em tempos de paz. Operações psicológicas. Guerra de informação. Especialistas e táticas que os acordos proibiram. Nas estações de pesquisa que orbitam Júpiter, os cientistas revelaram projetos que haviam sido desativados décadas atrás. Sistemas de armas considerados muito eficazes. Tecnologias que violavam o espírito, se não a letra, de todos os tratados assinados pela humanidade. E nas colônias fronteiriças, as populações civis receberam instruções silenciosas. Protocolos de evacuação. Fallback positions. Preparativos para um tipo de guerra que a geração atual nunca tinha visto. O Império Vacron monitorou tudo isso com suas redes de inteligência. Eles viram os movimentos das tropas, a construção, os cortes de comunicações. Seus analistas debateram o significado. Eles estão preparando defesas, disse um relatório. Recuando para posições fortificadas. Claramente, a nossa demonstração teve o efeito desejado. Alto Comando Vacron concordou. A humanidade estava com medo. Recuando. Perfeito. Eles não entendiam o que estavam vendo. A humanidade não estava recuando. A humanidade estava tirando todos do raio da explosão.
A capitã Sarah Chen estava na Ponte do Anoitecer, um navio que oficialmente não existia em nenhum registro naval. Ele foi construído nas baías de construção dos Arquivos Negros, usando especificações anteriores aos acordos. Sem luzes de funcionamento. Revestimento do casco que absorveu os pins do sensor. Assinaturas de reatores que podem imitar asteroides ou detritos. Um navio fantasma. Ao seu redor, a tripulação trabalhava em silêncio. Sem conversa. Sem música. Sem personalidade. Eles foram treinados para isso, selecionados entre voluntários que entendiam que o que estavam prestes a fazer nunca apareceria em nenhum registro oficial. Sem medalhas. Nenhum reconhecimento. Sem glória. Apenas resultados. Status, Chen disse calmamente. Capitão nominal de todos os sistemas. Pacote furtivo com eficiência máxima. Eles não nos verão chegando. Na tela principal, o depósito militar Vakron girava lentamente na cor preta. Uma estação enorme, protegida por navios patrulha e plataformas defensivas. Uma fortaleza. Chen pensou na transmissão. A execução. The Smile on Commander Zelkatas Face. Armas livres, ela disse. Deixe-o limpo. O anoitecer se aproximava, uma sombra entre sombras. Suas armas não foram projetadas para combate entre navios, não no sentido tradicional. Estes eram instrumentos de precisão. Ferramentas cirúrgicas. Os primeiros mísseis foram lançados sem fazer barulho, seus impulsos mal sussurram no vazio. Eles não carregavam ogivas convencionais. Em vez disso, cada um continha algo muito mais insidioso, enxames de nanófagos, concebidos para desmantelar geradores de escudos a nível molecular. As defesas da estação Vakron nunca foram ativadas. No momento em que seus sensores registraram o ataque, os escudos já haviam desaparecido. A segunda onda atingiu 3 segundos depois. Penetradores cinéticos movendo-se a 0,3 graus Celsius, perfurando o revestimento do casco como se fosse papel. Sem explosões. Sem fogo. Apenas descompressão catastrófica e colapso estrutural. 30 segundos. Esse foi o tempo que levou para reduzir uma instalação militar que abrigava 15.000 soldados Vakron a escombros em expansão. Kim assistiu à destruição sem satisfação, sem alegria, sem raiva. Apenas avaliação profissional fria. Alvo eliminado. Assinaturas limpas. Procurando sobreviventes. Não houve nenhum. El traça o curso para a próxima posição. As comunicações transmitem o código de sucesso ao comando da frota. Sim, capitão. O anoitecer desapareceu na escuridão, sem deixar vestígios de que alguma vez esteve ali. Apenas um mistério. Uma estação que simplesmente deixou de existir. Foi o primeiro. Não seria o último. 3 dias após a transmissão, o Alto Comando Vakron recebeu seu primeiro relatório. O posto avançado Gama-7 ficou em silêncio. Nenhum pedido de socorro. Nenhum campo de detritos detectado. Apenas silêncio. Provavelmente uma falha de comunicação, informou o oficial de serviço. Estamos enviando uma patrulha para investigar. A patrulha não encontrou nada. Nenhuma estação. Sem destroços. Apenas um espaço vazio onde deveria estar uma instalação militar. Antes que pudessem reportar, a própria patrulha desapareceu. Depois, posto avançado Teta 12. Depois, o depósito de suprimentos em Kelver 3. Depois, o retransmissor de comunicações em Próxima Arite. Um por um, os recursos militares de Vakron simplesmente desapareceram. Sem batalhas. Sem avisos. Nenhum sobrevivente. O alto comando convocou sessões de emergência. Seus analistas de inteligência examinaram os registros dos sensores e não encontraram nada. Assinaturas fantasmas. Leituras fantasmas. Sombras que poderiam ser naves ou falhas nos sensores. É a humanidade, insistiu o general Vrekir. Tem que ser. Isso começou logo após nossa demonstração. Então onde estão eles? Exigiu o alto comandante.
Onde estão suas frotas? Onde estão suas declarações de guerra? Onde está a fúria deles? Ninguém teve uma resposta. A humanidade permaneceu em silêncio. E nesse silêncio, o Império Vacron começou a sentir algo que não experimentava há gerações. Temer. Em seu escritório em Luna, a almirante Kovac revisou os relatórios operacionais. 27 instalações militares Vacron eliminadas. 0 vítimas humanas. 0 testemunhas. Os arquivos brilhavam suavemente em sua tela, cada um representando uma peça da máquina de guerra Vacron que não existia mais. Ela não sentiu nada olhando para eles. Nenhum triunfo. Sem culpa. Apenas a fria certeza de que isso era necessário. Uma campainha na porta dela. Digitar. O diretor Reis entrou parecendo mais velho do que há uma semana. O peso do que eles desencadearam era visível em cada linha do seu rosto. O embaixador tauriano está a solicitar uma reunião de emergência. Terceira vez esta semana. Ele está preocupado. Deixe-o ficar preocupado. Helena de Oders precisa starting to ask questions. As perdas Vacron são demasiado precisas, demasiado cirúrgicas. Eles estão com medo de que, se pudermos fazer isso com Vacron, possamos fazer com qualquer um. Kovac ergueu os olhos dos relatórios, com uma expressão ilegível. Bom. Reis suspirou, acomodando-se na cadeira em frente à mesa dela. Você sabe aonde isso leva. Quando formos vistos como perigosos demais, cruéis demais, as outras espécies se unirão contra nós. Seremos os monstros. Eles assistiram àquelas execuções, Marcos. Cada espécie no galáxia viu aquela transmissão. E você sabe quantos deles condenaram formalmente? Quantos exigiram justiça? She didn't wait for an answer. 0. Nenhum. Eles estavam muito ocupados calculando como isso afetaria seus próprios interesses. Os taurianos temiam que isso perturbasse o comércio. Os Exari se perguntaram se deveriam ficar do lado de Vacron. Os solarianos publicaram artigos de reflexão sobre as diferenças culturais na guerra. Sua voz permaneceu calma, mas algo frio brilhou em seus olhos. Eles assistiram nosso povo morrer e não fizeram nada. Então, perdoe-me se não me importo particularmente com as preocupações deles agora. Reis ficou quieto por um momento. E quando acabar? Quando os Vacron pedem paz? Então veremos se eles aprenderam alguma coisa. Outro sinal sonoro. Desta vez, o comandante Williams apareceu na tela. Almirante, temos confirmação. Os Vacron estão retirando forças das linhas de frente, consolidando-se em torno de seus mundos centrais. Eles estão na defensiva. Kovac assentiu lentamente. Primeira fase concluída. Comece a fase 2. Senhora. A fase 2 é... Eu sei o que é, comandante. Executar. A tela escureceu. Reis levantou-se para sair e parou na porta. Helena, quando isso acabar? Quando os livros de história falam desse momento? O que você quer que eles digam? Ela olhou para ele com olhos que tinham visto demais e decidido demais. Que a humanidade tentou a paz. Que honramos as regras. Que mostramos misericórdia até que a misericórdia se tornou uma arma contra nós. Ela voltou para seus relatórios. E isso quando forçados a escolher entre serem vistos como monstros ou deixar nosso povo morrer sem problemas. Escolhemos ser monstros. Reis saiu sem dizer mais nada. Sozinha em seu escritório. A almirante Helena Kovac exibiu as imagens da execução mais uma vez. 20 rostos. 20 nomes. 20 vidas terminaram enquanto a galáxia assistia. Ela memorizou cada rosto. Então ela voltou à segunda fase de planejamento. Em algum lugar no espaço Vacron, em um bunker que deveria ser secreto. O comandante Zelkotel assistiu ao colapso de suas forças armadas com um pânico crescente. O contra-ataque humano não foi o que ele esperava. Não há batalhas de frota massivas. Sem acusações desesperadas. Não há transmissões cheias de raiva.
Apenas um desmantelamento silencioso e metódico de tudo que o seu império construiu. E a pior parte, a parte que o mantinha acordado nas escassas horas da noite artificial, era a certeza de que aquilo era apenas o começo. A humanidade enviou uma mensagem própria. Eles simplesmente não usaram palavras. O acerto de contas. O alto comando Vakron se reuniu em sua câmara de guerra nas profundezas da capital Teokar. Em torno da mesa circular, os líderes militares que se vangloriavam da conquista há 3 semanas estavam agora sentados num silêncio tenso. A exibição holográfica acima deles contava uma história de destruição sistemática. Indicadores vermelhos marcando instalações perdidas, linhas de abastecimento quebradas, setores inteiros apagados. Os 4 olhos do alto comandante Traquis percorreram os rostos de seus generais. Ele viu o medo ali. Bom, eles deveriam ter medo. 17 dias, disse ele, com a voz um grunhido baixo. Em 17 dias, a humanidade apagou 40% da nossa infraestrutura militar. Sem avisos. Sem exigências. Nenhum sobrevivente. O general Vrecker mexeu-se desconfortavelmente. Alto comandante, aumentamos as patrulhas, fortalecemos as posições, triplicamos a cobertura dos sensores. Mas eles atacam onde não estamos olhando. Eles estão usando armas que nunca encontramos. Tecnologia que não deveria. Tecnologia que os forçamos a usar, interrompeu Traquis. Suas mandíbulas clicaram no que poderia ter sido arrependimento. A demonstração do comandante Zelkata deveria quebrar o ânimo deles. Em vez disso, quebramos outra coisa. Algo que estava nos mantendo seguros. Silêncio. Onde se encontra Zelkata? Perguntou o outro general. Em custódia protetora. No momento em que a humanidade souber sua localização, ele estará morto. Já destruíram 3 instalações suspeitas de alojá-lo. A tela piscou, mostrando nova inteligência. Uma interceptação de comunicações, fortemente criptografada, mas parcialmente decodificada. Uma voz humana, calma e fria. Autorização da 2ª fase confirmada. Pacote-alvo entregue. Resultados acordados. Qual é a fase 2? Perguntou Vrecker. Ninguém respondeu porque ninguém sabia. Eles eram prestes a descobrir. O mundo natal vazio de Teokar deveria ser inexpugnável. Plataformas de defesa orbital. Geradores de escudo planetário. Uma frota de navios capitais em patrulha constante. Camadas e mais camadas de proteção construídas ao longo de séculos de expansão militar. O anoitecer do capitão Schemper passou tudo como fumaça por uma porta de tela. Estamos dentro do perímetro orbital, sussurrou seu exo, como se falar alto demais pudesse denunciá-los. A grade defensiva é que eles nem estão olhando em nossa direção. Por que eles fariam isso? Shen respondeu. De acordo com os sensores deles, somos um satélite desativado. Apenas detritos numa órbita degradante. Em sua exibição tática, o alvo real pulsava com um suave brilho vermelho. Desta vez não é uma instalação militar. Não é um estaleiro ou depósito de armas. O centro central de comunicações. Cada transmissão. Cada transmissão. Cada mensagem de propaganda que o Império Vakron enviou aos seus cidadãos e à galáxia além. Tudo fluiu através daquela única instalação. Carga pronta? Shen perguntou. Carregado e bloqueado, capitão. O 6 está preparado. Não é exatamente uma arma. Algo mais elegante. Mais permanente. Um vírus. Mas não do tipo que destrói sistemas. O tipo que os controlava. Implantar. O pacote de infiltração foi lançado silenciosamente, um dardo microscópico de código compactado. Ele desviou-se em direção aos fluxos de dados do centro de comunicações, indetectável e imparável. Contato. Na tela de Shen, linhas de código começaram a fluir. O vírus percorre protocolos de segurança, reescrevendo chaves de autenticação, estabelecendo backdoors em todos os principais sistemas. 30 seconds later, Humanity Owned Devacron Empires Voice.
Pacote confirmado. Acesso total estabelecido. Seu oficial de comunicações olhou para cima, com os olhos arregalados. Capitão, nós controlamos tudo. Suas redes de notícias, canais militares, transmissões civis, tudo isso. Shen se permitiu um pequeno sorriso. Envie o sinal. Comece a fase 2. Através do espaço. Vakron, em cada tela, em cada display, em cada dispositivo de comunicação, o sinal foi emitido simultaneamente. A programação regular ficou preta. Então apareceu uma mensagem simples, escrita em escrita Vakron impecável. Atenção, isso é humanidade. Em bunkers, casas e instalações militares em centenas de mundos, os cidadãos de Vakron congelaram. Há 3 semanas, o seu governo transmitiu a execução de 20 prisioneiros humanos desarmados. Eles chamaram isso de lição. Eles sorriram enquanto nosso povo morria. A tela mudou. Começaram a ser filmadas, não da execução, mas do que veio depois. Instalações militares Vakron desintegrando-se sob ataque silencioso. Comboios de suprimentos desaparecendo. Plataformas defensivas desmoronando como areia. Tudo isso documentado. Tudo isso preciso. Tudo isso devastador. Foi isto que aconteceu quando os vossos líderes confundiram a nossa misericórdia com fraqueza. No bunker do alto comando, o alarme soou. Os técnicos lutaram para recuperar o controle de seus próprios sistemas. Dedos voando pelos consoles em pânico desesperado. Desligue. Troques rugiu. Corte a transmissão. Não podemos autocomandante. Eles nos trancaram fora de nossas próprias redes. Em todas as telas, a mensagem continuava. Não começamos esta guerra. Não escolhemos a escalada. Seguimos as regras porque acreditávamos que ambos os lados valorizavam a vida. Você nos ensinou de forma diferente. A filmagem mudou novamente. Desta vez mostrava civis de Vakron. Não soldados, pessoas comuns cuidando de suas vidas. Compras em mercados. Caminhando pelos parques. Crianças brincando nos pátios da escola. O trabalho de câmera foi recente. Cristalino. Inconfundivelmente de origem humana. A implicação era óbvia. Podemos entrar em contato com qualquer pessoa em qualquer lugar a qualquer hora. Mas entenda isso. We are not your government. Não travamos guerra contra os inocentes. Desativamos a sua infraestrutura militar. Eliminamos a sua capacidade de ameaçar o nosso povo. Provamos que suas defesas não podem nos deter. E ainda assim suas cidades permanecem. Seus civis vivem. Seus filhos dormem em segurança em suas camas. Porque, ao contrário dos seus líderes, nós escolhemos quem paga esta guerra. Nas salas de estar de todo o Império Vakron, os civis olhavam para seus telas em silêncio atordoado. Muitos acreditaram na propaganda do governo, que a humanidade era fraca, que a guerra era justa, que a vitória era certa. Agora eles viram outra coisa. Eles viram que a humanidade manteve uma faca na garganta durante semanas e optou por não cortar. Para o povo Vakron, o seu governo começou isto. Seus militares cometeram atrocidades. Mas vocês, os professores, os trabalhadores, as famílias, vocês não são nossos inimigos. Exija melhor daqueles que afirmam liderá-lo. A tela ficou preta por 3 segundos. Quando voltou, a mensagem havia mudado. Para o alto comando Vakron, você tem 72 horas. Commander Zelkat will be surrendered to Hillman Custode for trial. As reparações serão pagas às famílias dos executados. Os seus militares retirar-se-ão de todos os territórios contestados. Se recusarem, não bombardearemos as vossas cidades nem prejudicaremos os vossos civis. Simplesmente continuaremos o que temos feito. Em 6 meses você não terá militares. Sem defesas. Nenhuma capacidade de se proteger de ninguém. E quando outras espécies virem quão facilmente nós desmantelamos vocês, quando perceberem que vocês não podem defender suas próprias fronteiras. Bem, a galáxia tem uma longa memória para fraquezas. A transmissão terminou.
A programação normal foi retomada como se nada tivesse acontecido, mas todos os cidadãos de Vakron agora sabiam a verdade. O governo deles havia iniciado uma guerra que eles não poderiam vencer. Cometeram atrocidades que selaram o seu destino. E a humanidade, a espécie que lhes foi dito ser branda, fraca, sujeita a regras, passou semanas provando que poderia acabar com o Império Vakron sempre que quisesse. Eles simplesmente preferiram não fazê-lo. No bunker do alto comando, o silêncio era ensurdecedor. Troki olhou para a tela em branco, sua mente calculando opções e não encontrando nenhuma. Eles foram checkmate por um inimigo que nunca mostrou o rosto, nunca levantou a voz, nunca desceu a barbárie que Zelkat esperava provocar. Chame-me, comandante Zelkat, ele disse calmamente. Olá, comandante. Agora, 10 minutos depois, Zelkat estava diante do conselho. Ele parecia menor do que antes, sua confiança corroída por semanas escondido, seu rosto sem estresse. Você queria dar uma lição à humanidade, disse Troki, com a voz mortalmente calma. Você queria mostrar-lhes a verdadeira natureza da guerra, quebrar o seu espírito com medo. Zelkat não disse nada. Parabéns, comandante. Você conseguiu. Troki ficou de pé, elevando-se sobre o oficial menor. Você mostrou a eles que a misericórdia é desperdiçada com inimigos como nós. Essa honra é uma desvantagem. Que a única maneira de realmente acabar com uma guerra é tornar a vitória tão absoluta, tão avassaladora, que ninguém ouse desafiá-lo novamente. Ele apontou para as telas que mostravam a infraestrutura militar em ruínas. Eles aprenderam a lição. Infelizmente, fomos à manifestação. Olá, comandante, ainda podemos lutar. Se mobilizarmos as reservas, consolide. Com o quê? Vreker interrompeu. Eles destruíram nossos estaleiros. Nossos depósitos de armas. Nossa infraestrutura de comunicações está comprometida. E em 72 horas começarão a desmantelar o que sobrou. Mais do que isso, Troki acrescentou suavemente. Eles viraram nosso próprio povo contra nós. Você viu os canais civis? Os protestos se formando na capital? O nosso povo sabe agora que começamos uma guerra que não podemos vencer e que a humanidade está a mostrar-lhes mais misericórdia do que o seu próprio governo mostrou aos prisioneiros humanos. Ele se aproximou de Zelkat. Você queria ser lembrado, comandante. Para deixar sua marca na história. Sua voz caiu para um sussurro. Parabéns. Você será lembrado como o idiota que acordou um gigante adormecido e o forçou a mostrar à galáxia exatamente porque ele estava dormindo. Troki voltou-se para seus guardas. Prepare o comandante Zelkat para transferência para a custódia humana. Cooperação total. Sem atrasos. High Commander, e o quente. Eu posso e vou. Porque em 72 horas, se você não estiver nas mãos deles, eles vão desmontar o que sobrou da nossa frota. E então alguém, os Exari, os Solarianos, alguém, verá a nossa fraqueza e terminará o que a humanidade começou. Ele olhou para seu advogado vendo a realidade se instalando em seus rostos. Estamos nos rendendo. Termos completos. Reparações, retiradas, tudo o que exigiam. E estamos fazendo isso publicamente para que toda a galáxia saiba que reconhecemos a vitória da humanidade. Isso é humilhante. Isso é sobrevivência, Troki retrucou. Porque a alternativa é a extinção. A humanidade provou que pode nos apagar da existência sem suar a camisa. A única razão pela qual ainda existimos é porque eles escolheram nos deixar viver. Ele apontou para as telas novamente. Essa transmissão não foi uma ameaça. Era Mercy com cara de advertência. Eles estão nos dando uma chance de acabar com isso antes que eles tenham que acabar conosco. O peso dessa verdade caiu sobre a Câmara. Eles começaram uma guerra acreditando que a adesão da humanidade às regras era uma fraqueza. Eles aprenderam que era restrição. End Restrain, Once Broken, Revialed Something Far More Terrifying Than Rage. 71 horas depois, o comandante Zelkat foi entregue à estação neutra na estação próxima a Alpha, amarrado e destituído de patente. Ele se ajoelhou diante de um tribunal humano, finalmente entendendo o que tinha feito. O julgamento durou 4 dias.
Evidências foram apresentadas. Testemunhas testemunharam. O processo foi justo, completo e conduzido de acordo com o acordo que Zelkat havia violado. Ele foi condenado por crimes de guerra. A sentença foi prisão perpétua, a ser cumprida num estabelecimento onde teria décadas para contemplar a diferença entre crueldade e justiça. Enquanto os guardas o conduziam, Zelkat olhou para os juízes humanos. Você poderia simplesmente ter me matado, ele disse calmamente. Foi rápido. Por que você não fez isso? O almirante Kovac, que presidia o tribunal, encontrou seus olhos. Por que, comandante, nós não somos você? Ela se levantou, sua voz atravessando a câmara. Você executou prisioneiros desarmados para enviar uma mensagem de medo. Estamos enviando uma mensagem diferente. Ela gesticulou para os observadores, representantes de dezenas de espécies que vieram testemunhar o julgamento. Misericórdia não é fraqueza. Justiça não é vingança. E a humanidade, apesar de tudo que nos fez, ainda acredita que até os nossos inimigos merecem a dignidade de um julgamento justo. Ela se virou. Leve-o embora. Quando Zelkat foi levado para sua cela, ele finalmente entendeu. A humanidade não derrotou o Império Vago através de uma brutalidade superior. Eles os derrotaram recusando-se a se tornar eles.